Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Débora Barros e no vídeo de hoje eu vou estar contando para vocês 10 situações que eu sempre passo, misturada ali com perguntas que eu sempre ouço. Fiz até uma listinha, gente, então senta que é cada uma que você vai rir junto comigo. I never made it, but I know what it takes. I'm motivated by a mix of emotion. Got my statement, and I'm reading it slow so I can. Então, gente, para começar, como eu falei, eu fiz uma listinha. Não coloquei ali por ordem e tal, mas tem aquelas clássicas que eu vou estar contando pra vocês, mas eu quero deixar claro, desde o início, que eu sou, acho que, a pessoa mais boa do mundo pra estar contando como é que eu faço as coisas do dia a dia, né, em relação à vida do cadeirante e tal, que as pessoas têm curiosidade, isso é normal. Mas é que, claro, que tem umas que são um pouco ali, vamos dizer, não vou dizer sem noção, vou falar assim, que não convém muito, sabe, perguntar para as pessoas, mas que a gente ouve muito e que eu tenho alguns amigos cadeirantes que têm um pouquinho mais de dificuldade para aceitar algumas coisas, então são perguntas que não se deve às vezes fazer exatamente se você não tiver intimidade com a pessoa. Mas uma das clássicas, assim, que eu acho sem noção, não tem como falar que não é sem noção, porque essa pergunta aqui que as pessoas costumam me fazer, às vezes são feitas de pessoas que já me viram milhões de vezes na rua andando, tá? De cadeira de rodas, lógico, né? Eu vou fazer quase 11 anos que sou cadeirante. E vira e mexe tem uma pessoa que me pergunta ela. E não, eu já vi que são pessoas que eu já vi antes, entendeu? E a pessoa vai lá e me pergunta. É a clássica assim: ô Fia, você não anda não? Gente, o que a gente faz nessa hora? O que a gente fala pra pessoa que a gente tá na cadeira de roda, tipo assim... É lógico, eu nunca vou ser mal educada, mas perguntar se eu não ando, vendo na cadeira de roda assim, é tão óbvio, né? Dá vontade de falar. Por dentro a gente fala, não, só tô descansando as pernas. Mas por fora eu falo assim, não, sofri um acidente e tal, não tenho problema com isso. Mas tem outros colegas meus que ficam constrangidos com esse tipo de pergunta, né? Tipo, hã? Como que a pessoa vai perguntar pra você se você não anda, se você tá andando na cadeira de roda e a pessoa vê você pra cima e pra baixo, né? Tanto tempo e vai perguntar se você não anda. Então, essa aí é clássica, eu sempre ouço, gente. Um dia eu na feira da Melvin Jones, quem é daqui de Vilhena vai saber, eu tava lá andando e meu irmão tava me empurrando nesse dia. E aí sempre eu lembro desse fato. Eu tava lá no meio da feira, aí de repente uma senhora, não vou dizer que é sempre senhoras, mas a maioria perguntou bem assim, bem alto, gente, foi gritando no meio da feira. Ô Fia, você não anda não? Aí eu olhei pra trás assim, meu irmão ficou sem graça, eu fiquei sem graça, mas eu falei assim, não. E continuei andando, assim, eu não sabia nem o que falar pra senhora, né? Já que ela já tinha me visto várias vezes ali na feira e ficou aquela coisa, né? Tá. Outra pergunta, segunda pergunta que o pessoal sempre me fala. Não, gente, deixa eu complementar essa primeira do Fia, você não anda, não? As pessoas perguntam muito assim, se eu falo, não, aí a pessoa fala assim, mas o que o médico diz? Né? Ela sempre quer saber se o médico me deu alguma esperança ou não. Eu entendo, gente, isso é normal, eu entendo, a curiosidade das pessoas, eu entendo. Mas é que as pessoas, eu já falei que, né, eu não ando e a pessoa quer saber o que o médico diz, né? Mas tá, a gente fala, eu falo sempre, olha, minha fratura foi muito grave, os médicos não costumam dar esperança, porque se eles te der esperança aí, depois você não anda, você vai lá e vai fazer o quê? Você vai cobrar, ele vai falar, mas você falou que eu ia andar, e aí? Né? É meio complicado isso, mas as pessoas sempre fazem essa pergunta ali seguida da outra. A segunda pergunta, não tô indo por ordem assim daqui mais perguntas, tá, gente? Mas é as 10 mais aqui. Você pode engravidar? Sim, gente, eu sei. De novo, que é normal as pessoas terem curiosidade, mas, olha, cada cadeirante tem uma situação específica que fez ele estar cadeirante. Pode ser de nascença, no meu caso, acidente, tem gente que é doença, né? Então, cada um é uma condição. Então, tem gente que pode engravidar, tem gente que não pode, mas é que nem mulheres ali andantes. Tem mulher que pode engravidar, tem outros que não pode, porque, sei lá, tem algum problema no útero, tem mioma, não sei. Tem diversas situações. Mas não aconteceu nada com o meu útero, né? Então, ali, gente, eu posso engravidar. Só que, lógico, tem fatores de risco
por questões da minha coluna mesmo, várias outras coisas, mas meu útero tá ali normal. Então as pessoas sempre têm essas dúvidas se o cadeirante pode engravidar. Sim, o cadeirante pode engravidar, gente. Eu posso engravidar, só que a gente tem que tomar o devido... Cada um sabe das suas condições de saúde, né? Só que essa pergunta também é clássica, assim. Sempre me perguntam. Gente, tem uma outra aqui que eu vou falar com vocês assim. Eu nem queria estar falando não nesse vídeo aqui, que eu fico meio constrangida. Mas, cara, já me fizeram essa pergunta. Não foi só uma vez. Mas, lógico, não é a que mais me pergunta, porque é um pouquinho, assim, inconveniente, vamos falar, deixar claro. Mas uma vez eu tava num táxi e um senhor, bem de idade mesmo, bem de idade, pegou, ele tava dirigindo, né? Eu tava do lado dele, que é mais confortável pra me sentar na frente do que atrás. Ele perguntou pra mim se eu podia... Senhor, como que eu vou falar isso? Se eu podia coisar. Vocês acreditam que ele me perguntou isso? Eu peguei e fiquei sem graça, eu não sabia o que eu falava. Minha mãe tava comigo no táxi, assim, atrás. Eu só olhei, abri o olho desse tamanho, assim, né? Porque é estranho, a pessoa não perguntou nem o que aconteceu comigo, já perguntou, né? Viu que eu era cadeirante e perguntou se eu podia, né? Assim, na minha cara, se eu podia coisar. Vou falar coisar, né? Porque é esquisito, gente. Olha, eu não sei, nem lembro mais o que eu respondi pro senhor, porque eu fiquei tão assim de cara no chão. O senhor me perguntou aquilo que eu fiquei assim, meu Deus, não vou pegar táxi mais. E então já me perguntaram isso algumas vezes, só que é uma pergunta assim que eu acho que não se deve fazer pra ninguém, entendeu? Porque, cara, pelo amor de Deus, é perguntar se as pessoas podem coisar pra ir. Pelo amor de Deus, não. Não dá, essa não dá. Tá, aqui essa outra não é uma pergunta, mas eu ouço muito. Mas sabe o que é muito? É muito mesmo. Eles falam assim, tadinha, tão bonita, nem parece cadeirante. Gente, como que um cadeirante deve se parecer? Me digam. Eu não sei o que as pessoas esperam, porque tem muita gente que chega aqui em mim e fala, ai, que bonita, ai, que pena, mas é cadeirante, né? Tipo, como se cadeirante não pudesse ser bonito. Eu não sei o que passa na cabeça das pessoas. Como que deve ser um cadeirante, entendeu? Porque já me falaram isso. Nossa, você é tão bonita, nem parece cadeirante. Como que um cadeirante deve se parecer, né? Ou um cadeirante não pode ser bonito. Isso é chato, gente, não façam isso. Já teve vezes de eu estar no hospital, ali na maca, perto pra fazer uma cirurgia, e uma moça, acho que esses estudantes de medicina que ia participar junto da cirurgia lá com o doutor, ela pegou e perguntou o que eu ia fazer e tal. Eu falei, não, como eu sou cadeirante, aconteceu isso e isso, e aí eu vou ter que operar e tal. Ela falou assim, nossa, mas você é cadeirante, você é tão bonita. Eu falei assim, moça, mas cadeirante pode ser bonito também, sabia? Ela falou assim, não é isso que eu quis dizer, e deu uma embananada, assim, enrolou todinha. Mas, gente, eu acho isso assim... Me digam aí vocês, como que um cadeirante deve se parecer, né? Para as pessoas acharem que eu não pareço cadeirante, não sei, eu não entendo isso daí. Então isso daí sempre, mas isso aí sempre acontece, isso aí é uma das que mais acontece comigo, é as pessoas chegarem e falar assim, nossa, você é tão bonita, nem parece que é cadeirante, ou, né, mas é tão bonita, mas é cadeirante, esse tipo de coisa, gente, é um absurdo isso. Tá, outra situação, que não é uma pergunta, mas quando não é uma pergunta assim que as pessoas fazem pra mim, mas é que eu sempre passei muito, ultimamente até que não tá tanto, tá? Mas eu sempre passei muito nessa questão, quando eu tava com amigos, com a minha mãe, ou com meu marido, né, etc. Quando as pessoas chegam pra pessoa que tá me acompanhando e pergunta, o que aconteceu com ela? E, tipo, me vendo do lado, eu conversando, né, tô aqui conversando bem, tô rindo, etc e tal. A pessoa vê que eu falo, tô conversando, e pergunta pra pessoa que tá do meu lado, não pergunta pra mim. Como se eu não estivesse ouvindo, né? Se fosse uma coisa assim que a pessoa estivesse comigo, a minha mãe, o meu marido, seja lá quem for, estivesse afastada, e a pessoa, né, fica meio com medo de perguntar pra não magoar, sei lá. A pessoa aí pergunta lá longe, né, onde eu não tô ouvindo e tal. Mas eu tô do lado e eu estou ouvindo a pessoa falar, né, que tá aqui do meu lado e a pessoa tá bem assim. O que aconteceu com ela? E eu tô do lado, sendo que a pessoa pode perguntar pra mim. Isso é um pouco chato, gente. A gente... né? A não ser que eu tivesse algum problema na fala, que eu não pudesse me expressar, mas a maioria das vezes as pessoas
me observa um pouco antes de chegar e perguntar assim, né? Então, vendo que eu estou falando, eu estou rindo, eu estou conversando normalmente, elas perguntam pra pessoa que tá do meu lado. Mas aí minha mãe, meus amigos, meu marido já fala assim, não, pode perguntar pra ela, não tem problema, pode perguntar pra ela. Até porque eu já tô ouvindo, né, a pessoa perguntar, então isso aí, gente, isso é de praxe. Mas ultimamente até que deu uma melhorada nessa situação, né? Tá, outra situação, quando me tratam como doente. Gente, eu ser cadeirante não significa que eu estou doente. Né? Lógico que eu sofri um acidente, tem pessoas que é por questão de enfermidade que se tornou cadeirante, outros que é de nascença e tal, mas não significa que eu estou doente, eu não estou gripada, eu não estou com isso, então eu só estou na cadeira, eu estou vivendo na cadeira, lógico, sou cadeirante, mas não significa que eu estou doente. Já teve vezes de eu estar passando na rua e eu dar bom dia, porque eu tenho costume de... Gente, eu acho muito assim... Lógico, não é todo dia que você tá todo sorriso pra todo mundo. Oi, bom dia, sol, bom dia. Mas eu acho, assim, questão de educação. A pessoa tá passando do nosso lado ou tá nos observando, olhando no nosso olho, a gente falar um bom dia, boa tarde, boa noite, independente se eu conheço ou não. Então eu já falei assim, gente parado na frente de casa e ficar me observando, ou indo na rua, e eu falo bom dia. Aí a pessoa fala assim pra mim, bom dia, não tá tudo bem não, né, filha? Eu falei assim, tá tudo bem sim. Oh, mas você tá mal, né? O que aconteceu com você? Não sei o quê. Eu não falo, não tô mal não, eu tô bem, graças a Deus eu tô bem, entendeu? Lógico, eu tenho minha saúde frágil, mas não é sempre que eu tô doente não. Então, gente, ser cadeirante não significa que a pessoa é doente. Por favor, pelo amor de Deus, não tratam as pessoas como doentes por elas estarem na cadeira de roda ou ter alguma deficiência, né? Eu tô doente, eu tô, sei lá, febre, alguma infecção, alguma coisa assim, mas... Fora isso, no dia a dia, só por eu estar na cadeira, não significa que eu sou doente. Beleza? Tá. Uma outra pergunta, assim... Sem noção que eu já ouvi muito. Principalmente antes de eu casar. Que... sempre era homem que falava pra mim, tá, gente? Não, nenhuma vez eu lembro de mulher me falando isso. Sempre homem. Que nenhuma vez eu paro na rodoviária lá de Paraná, fui de ônibus aqui até de Paraná visitar minha tia. Chegou lá na rodoviária e minha mãe desceram do ônibus, né, no colo, e colocaram na cadeira e tal. E aí eu fiquei esperando eles buscarem a mala e eu tava lá paradinha. Aí um homem tava me observando muito, assim, bem perto de mim, onde eu tava parada, ficou me observando, me olhando. Aí ele olhou pra mim e falou assim, oi, tudo bem? Eu falei assim, oi, tudo bem e tal. Aí ele perguntou assim, nossa, você é tão bonita. Eu falei, obrigada. Ele falou assim, sabia que você pode namorar? Você sabia, né, que você pode namorar? Sabia! Inclusive, eu tava namorando, tipo... Eu não sei, eu acho que eles pensam que a gente pensa... Acho que eles pensam que a gente pensa que a gente não pode continuar vivendo normalmente, namorar, sair, conhecer pessoas e tal. Tá certo, gente, eu entendo, assim, que tem pessoas que têm uma depressãozinha, que eu mesmo no início que eu sofri acidente, eu me senti inferior no começo, porque as pessoas tinham muita pena de mim e eu não sabia lidar com essa pena ainda. Então eu me senti inferior no começo, assim, perto das outras meninas e tal. Mas isso passou assim, foi bem rápido, sabe? Eu despertei pra vida e falei, o quê? Sabe? Só que, cara, eu perguntava, falar pra pessoa, sabia que você pode namorar? Já falaram isso mais de uma vez pra mim, sempre era um homem que falava isso pra mim. Sei lá, era meio esquisito. Eu acho esquisito. Muito esquisito. Outra coisa, gente, que não é uma pergunta, mas é uma coisa que as pessoas... Já ouvi muita frase de pessoas falar assim, você nunca cansa, você só fica sentada. Gente, se vocês tivessem um pouquinho de noção do que é ser cadeirante, vocês nunca iam falar uma coisa dessa. Principalmente porque cada um tem houve uma condição que fez a pessoa se tornar cadeirante. Mesmo se foi de nascer e tal, tem pessoas que sentem muitas dores. Eu sinto dor todos os dias e é muito complicado estar sentado. O meu sentar é como se fosse o meu andar, né? Porque no nosso caso tem duas opções, ou deitado ou sentado. Então o meu sentar, conforme eu fico sentado, machuca, causa muitas dores, né? E as pessoas às vezes não entendem isso, pensam que a gente tá sentado descansando. Por favor, gente, não fala isso. Vocês não têm noção do que vocês estão falando, de verdade. Você que fala isso, você por acaso fala isso, gente, não falem mais. Porque você não tem noção que às vezes o quanto que é dificultoso um cadeirante estar sentado, ou passar tempo, sair, essas coisas, porque
eu, pelo menos, eu sempre senti muita dor. É cansativo, fadiga. É muita coisa que, assim, eu não desejo pra ninguém. Às vezes eu falo assim, se a pessoa fosse cadeirante um dia, assim, sem mexer a perna, ter que fazer tudo, tentar ser independente como cadeirante, sem ter ajuda de ninguém, e não mexer as pernas, ter que passar sonda, fazer várias coisas. Se a pessoa tivesse um dia, assim, como cadeirante, ela nunca mais ia falar algumas coisas para as pessoas que são cadeirantes, sabe? Porque não é fácil. Mas as pessoas não têm muita noção, né? Tem que... Gente, não fala mais isso, pelo amor de Deus. Vocês não têm noção do que é, assim, às vezes você ultrapassar suas barreiras, dores e tal, pra você continuar a sua vida, né? Que tem que ser sentada, a gente tem que se movimentar, tem que ser sentado. A cadeira, na verdade, ela não é uma prisão, né? Que tem gente que pensa que cadeira de roda é uma prisão, né? Pra mim, ela é a minha amiga, ela tá me ajudando a sair da cama, senão eu seria acamada pro resto da minha vida se não existisse cadeira de rodas, né? Então, mas a gente tem as dificuldades, tem as dores, fadiga, é muita coisa que acontece por a gente só por estarmos sentados. Então, nunca fale com uma pessoa que ela não cansa porque ela vive sentada, você não sabe disso. Não sei nem que eu já tô acho que na nona questão ou frase, pergunta. Vamos lá pra 10ª. Uma coisa, gente, eu odeio quando faz isso comigo, odeio. Então, gente, minha câmera deu uma paradinha aqui, mas vamos continuar com a última que eu tava falando pra vocês, meus amigos, não façam isso, senão eu vou jogar a bolsa de vocês no chão. Que é o quê? Quando penduram um monte de bolsa aqui na minha cadeira, deixa eu dar uma viradinha aqui, aqui na minha cadeira, achando que nós somos cabides, né? Que porque eu tô sentada eu tenho que segurar a bolsa de todo mundo. Nananina, não façam isso que eu vou jogar a bolsa de vocês no chão. E normalmente quem faz isso são os meus amigos, tá? Que vai lá e pendura um monte de bolsa em mim. Não vou deixar mais, ó. Cancela. Viu, gente? Esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado, né? Eu quero que vocês escrevam aí embaixo o que vocês acharam do vídeo. Curta, compartilhe. Se você é novo aqui, se inscreve no canal pra me ajudar. E é isso, um grande beijo e até o próximo vídeo.